Okay, we're live. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sunyavadi Pastatya Satarini Om Gyana Timirandasya Yanandana Salakaya Satkulamuni Janjana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Vistam Stapitan Jena Bhutale Swayam Rupa Kadama Hindadati Swapadanti Vandeham Sri Guru Sri Tapadakam Sri Guru Vaishnavam Shri Rupa Vijayatma Sahagana Raguna Kandikanti Divan Sadhutam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Dev Shri Radha Krishna Padma Sahagana Lalita Shri He Krishna Karuna Sindhu Dinabani Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Krishavana Suti Devi Pranamami Hari Priya Vanchakal Pataru Vyascha Kripa Sundayai Vacha Patitana Pavanyu Vaishnavu Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Hare Krishna. Hare Krishna. So today I was requested to speak to explain what is Bhagavatam. What is Bhagavatam? What is the importance of Bhagavatam? What Bhagavatam means? Bhagavatam. What does it mean? So we have selected one verse from First Canto, chapter 3, text 40 and 43. Então, hoje me foi pedido que eu falasse um pouquinho sobre o Srimad Bhagavatam, né? Introduzisse o Srimad Bhagavatam, o que é o Srimad Bhagavatam, né? A importância do Srimad Bhagavatam. Então, mas eu acabei selecionando um verso. What's the verse, Gurudev? 40 and 43. 40 and 43, third chapter? Yes, First Canto 3. Krishna is the source of all incarnations. Okay. And we will hear a lecture from His Holiness Gaur Govinda Maharaj. Just small thing, what he said about Bhagavatam, because they are committed. E eu vou também mostrar para vocês uma aula, uma rápida aula de Gaur Govinda Maharaj, e bem rapidinho. Okay, so I will share my screen here. Yeah. First, text 40. We can go to 43. Okay. So, Sutra Goswami is speaking. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Sloka Charitam Chakara Bhagavan's Visi Nishraya Sha Lokashya Dhanyam Swastaya Namaha. This Srimad Bhagavatam is the literal incarnation of God. And it is compiled by Srila Vyasadeva, who is also an incarnation of God. What is it for? What is Bhagavatam? It is meant for the ultimate good of all people. And how do you know it is good for all people? It is all successful. It is all blissful. And it is all perfect.
Então, esse Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todas as pessoas. E por que que ele, né, se destina ao bem último de todas as pessoas? Porque ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Read it, the purpose also. Ok. Então, o significado. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu declarou que o Srimad Bhagavatam é a representação sonora e imaculada de todo o conhecimento e de toda a história dos Vedas, Védica. Há histórias seletas de grandes devotos que estão em contato direto com a personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam é a encarnação literária do Senhor Shri Krishna e, por isso, não é diferente dele. O Srimad Bhagavatam deve ser adorado com o mesmo respeito com o que adoramos o Senhor. Deste modo, poderemos partilhar das bênçãos últimas do Senhor, estudando-o paciente e cuidadosamente. Assim como Deus é toda a luz, toda a bem-aventurança e toda a perfeição, assim também é o Srimad Bhagavatam. Podemos obter toda a luz transcendental do Brahman Supremo, Shri Krishna, através da recitação do Srimad Bhagavatam, desde que ela seja recebida através do meio transparente do mestre espiritual. O secretário particular do Sr. Chaitanya, Srila Swarupa Damodara Goswami, aconselhava a todos os possíveis visitantes que vinham ver o Senhor em Puri que fizessem um estudo do Bhagavatam com a pessoa Bhagavatam. A pessoa Bhagavatam é o mestre espiritual fidedigno e autorrealizado, e somente através dele podemos entender as lições do Bhagavatam e alcançar o resultado desejado. Pode-se colher com o estudo do Bhagavatam todos os benefícios possíveis de serem obtidos pela presença pessoal do Senhor. Ele está repleto de todas as bênçãos transcendentais do Senhor Shri Krishna que possamos esperar de seu contato pessoal. All right, English translation in purport. The Srimad Bhagavatam is the literal incarnation of God, and it is compiled by Vyasadeva, the incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, all perfect. Purport. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu declared that Srimad Bhagavatam is the spotless sound representation of all Vedic knowledge and history. There are selected histories of great devotees who are in direct contact with the personality of God. Srimad Bhagavatam is the literal incarnation of Sri Krishna and is therefore non-different from him. Srimad Bhagavatam should be worshipped as respectfully as we worship the Lord. Thereby, we can derive the ultimate blessings of the Lord through its careful and patient study. As good as God is all light, all bliss, and all perfection, so also is Srimad Bhagavatam. We can have all the transcendental light of the Supreme Brahman, Sri Krishna, from the recitation of Srimad Bhagavatam, provided it is received through the medium of the transparent spiritual master. Lord Chaitanya's private secretary, Srila Swarupa Damodara Goswami, advised all intending visitors who came to see the Lord at Puri to make a study of the Bhagavatam from the person Bhagavatam. Person Bhagavatam is the self-realized bona fide spiritual master. And through him only can one understand the lessons of Bhagavatam in order to receive the desired result. One can derive from the story of the Bhagavatam all benefits that are possible to be derived from the personal presence of the Lord. It carries with it
all the transcendental blessings of Sri Krishna that we can expect from his personal contact. This is wonderful. Very nice. Yes. So, what is Bhagavatam? Bhagavatam is not different from Krishna himself. Então, o que é Bhagavatam? Bhagavatam é não diferente de Krishna. So Prabhupada said here that the blessings one can get directly from Krishna can also be gotten directly from Srimad Bhagavatam. Sri Prabhupada fala aqui que as bênçãos que a pessoa pode obter com o Srimad Bhagavatam são as mesmas que ela pode obter diretamente com Krishna. There is no difference. Não há diferença. They're the same. Bhagavatam and Krishna are the same. É o mesmo, é a mesma coisa. Bhagavatam e Krishna são o mesmo. In text 43, Srila Prabhupada said, every page of Bhagavatam you will see Krishna personally. Every page of Bhagavatam. No verso 43, Srila Prabhupada explica que em todas as páginas do Srimad Bhagavatam a gente pode ver Krishna diretamente. It may not be our experience, but some people have the experience. Pode ser que não seja a experiência ainda para nós, mas algumas pessoas já experimentam isso. So it is not a story, it is a fact. Então, não é uma história, é um fato. It is said here that the Bhagavatam is what? The book form of Krishna. Literally incarnation means the book is the book form of Krishna. Krishna in the book form. Aqui é explicado que o Bhagavatam é Krishna em forma de livro, é a forma literária de Krishna. Just to help us understand that, any person who writes a book, the potency of that person is inside the book. Any person who cooks, the consciousness of the person who cooks inside the food. So it should not be a difficult thing for us to understand that Bhagavatam is what? Directly Krishna. Então, assim como qualquer pessoa que escreve um livro, a energia daquela pessoa, a presença daquela pessoa fica contida no livro que ela escreveu. Assim como quando uma pessoa cozinha uma preparação, a energia da pessoa fica naquela comida. Então, da mesma forma, a energia do Senhor Krishna está no Bhagavatam. And in Dwarka, when Lord Krishna disappeared, all his queens were very, very disturbed because they were feeling the pain of separation from Krishna. Quando Krishna saiu de Dwaraka, todas as rainhas ficaram sentindo muitas dores da separação de Krishna. So they were feeling pain of separation from Krishna, but they discovered that amongst them, Kalindi was not feeling any pain of separation. Kalindi? Yes. Então, mas elas começaram assim a falar entre elas e descobriram que Kalindi não estava sentindo essa dor de separação. So after a short while, all the queens approached Kalindi and they said, "We noticed that you are not feeling the pain we are feeling from separation from our husband. But we cannot say that you don't love our husband. You loved him very much, but why are you not feeling the pain of separation? What is happening with you?" E todas elas se aproximaram de Kalindi e falaram, então, nós todas estamos sentindo essa dor, nessa sensação desesperadora da separação do nosso amado, e a gente sabe que você ama ele tanto quanto nós amamos ele, mas por que você não está sentindo essa falta? Por que você não está sentindo essa dor da separação? Kalindi said, "Yeah, it is true that I'm not feeling any pain or separation because I have my husband with me.
So I cannot feel the pain. If you don't have your husband, so you are feeling pain or separation. I have my husband with me, so I'm not feeling pain. I'm experiencing the same thing as I've been feeling in Dwarka. So I'm not feeling any pain or separation. Então ela disse, é que vocês podem sentir que vocês estão sem o esposo de vocês, mas eu sei que ele está comigo. Então eu não sinto nenhuma dor de separação, porque eu sei que eu estou junto com meu esposo. Tudo permanece igual. The queen, they said, please, why are you keeping him? Where are you keeping him? We want to see him. Alendi said, see, this Bhagavatam is my husband. This Bhagavatam is my husband. It's what me. Therefore, I'm not feeling the pain of separation. Então, as outras rainhas falaram, mas então você está escondendo ele em algum lugar? Onde é que você está mantendo ele escondido? A gente quer saber também. E ela falou, não, é que eu tenho o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é como estar com ele. They say, but just like you smile, you laugh. So they say, but this is a book now. How will I feel? How will I feel him? How will I feel my husband? Can I kiss him now? Can I embrace him now? Please, just tell us the secrets. Mas então ainda assim elas indagaram, tá, mas esse é um livro, não é a mesma coisa que nosso marido? Como é que a gente vai poder abraçar ele, beijar ele? Como é que a gente vai poder fazer isso com livros? Explica para nós. And the Bhagavad here, Srila Prabhupada mentioned that Swarup Damodara Goswami, the secretary of Chaitanya Mahaprabhu, will request everyone who comes to see Chaitanya Mahaprabhu to go and study Bhagavatam under a devotee of Krishna. E aqui então Prabhupada fala no significado que o secretário particular do Senhor Chaitanya, Srila Swarupa Damodara Goswami, falou que todas as pessoas deveriam se aproximar de uma pessoa Bhagavatam. A pure devotee of Krishna can reveal Bhagavatam to us. Porque um devoto puro de Krishna pode revelar o Bhagavatam para nós. So Kalindi said, Uddhav spoke Bhagavatam, Uddhav gave me Bhagavatam. Because I have this Bhagavatam, I have my Krishna, so I'm not feeling any separation. I'm enjoying my husband as ever. Então, como Uddhava me deu esse Srimad Bhagavatam, ele apresentou o Srimad Bhagavatam para mim, agora eu tenho o meu marido por causa disso. The queen said, now Uddhava has disappeared. So how are we going to get Uddhava to give us Bhagavatam? How are we going to get him? Mas então, ainda assim, elas perguntaram, tá, mas agora Uddhava também desapareceu. Então, como é que a gente vai conseguir para que eles nos apresentem o Srimad Bhagavatam? Kalindi said, Uddhava is there at Uddhava Kund. So, you should go there and have heavy kirtan. If we have heavy kirtan, all of you should have heavy kirtan. And in that kirtan, Uddhava will come up from the grass and he will speak Bhagavatam for you. Então, Kalindi falou assim, vocês podem ir até Uddhava Kunda, e se vocês forem lá, vocês podem fazer um kirtan muito, muito pesado. Façam um kirtan muito pesado, chamando por ele, e ele vai sair de dentro da grama. They were all ladies, not ordinary ladies. Therefore, they know the culture. So they approached Maharaj Parikshit to take them to Uddhava Kund. So Maharaj Parikshit took them to Uddhava Kund. Então elas não eram moças ordinárias, né? Então elas se aproximaram de Maharaj Parikshit e pediram que ele guiasse elas até Uddhava Kunda. When they got there, they had a tumultuous kirtan. The kirtan was shaking the whole universe, and Uddhava came out. Então, quando elas chegaram lá, elas fizeram um kirtan muito, muito pesado que sacudiu o universo inteiro. E Uddhava, então, apareceu. They were very happy. Elas ficaram muito felizes.
So would have said to Mother Parikshit, my dear king, you can go. Thank you. You have done your part. Now you can go. I will speak Bhagavatam to the queens. I'm going to give them Então, Bhagavatam. Uddhava falou, meu querido Maharaj Parikshit, você pode se retirar agora. Muito obrigado, seu papel aqui terminou. Eu vou falar agora o Bhagavatam para essas rainhas. How will you feel if someone tells you like that? How will you feel if you are told like that? How will you feel? Como é que vocês se sentiriam se alguém dissesse assim para vocês, né? Parikshit Maharaj said, please, don't cheat me. I came here with the peace. I can hear Bhagavatam. Give me Bhagavatam. Don't cheat me. Give me Bhagavatam. I want Bhagavatam. I want my Krishna. Give me Krishna. E Maharaj Parikshit falou assim, então, para Uddhava, mas eu também vim aqui, eu também quero o Bhagavatam. Não brinca comigo, não me sacaneia, eu também quero saber do Bhagavatam. Por favor, me dê Krishna. Would have said, I'm not cheating you. I will not cheat you. I'm not a cheater. I'm not a cheater. I'm not cheating. This Bhagavatam is not for you. This Bhagavatam I will speak is for the queens. You should go. The Bhagavatam will be given to you by Srimad Swami. And that Bhagavatam will be for the whole world. This one is only for the queens. Então, Uddhava disse, não, eu não sou enganador, eu não estou te enganando, não se sinta enganado. Esse Bhagavatam que eu estou falando aqui, ele é específico para essas rainhas. O teu Bhagavatam também vai acontecer, mas vai acontecer em outro momento. Vai ser falado por 𝐶𝐤𝐴 Goswami para ti. E também para o mundo todo. Esse aqui é só para as rainhas. So Parikshit Maharaj believing Uddhava, so he left and Uddhava gave the queens Bhagavatam and their pain of separation disappeared. Então, Parikshit, confiando em Uddhava Maharaj, ele saiu, então Uddhava pôde falar o Bhagavatam para as rainhas, e as rainhas imediatamente perderam todo o sentimento ruim de separação. So there is qualification to speak Bhagavatam. There is qualification to hear Bhagavatam. Existe a qualificação para se falar o Bhagavatam, existe a qualificação para ouvir o Bhagavatam. I will not speak on that today. Another day, I'll speak on that. Eu não vou falar sobre isso especificamente hoje, eu vou guardar para outro dia. Today we are looking at what is Bhagavatam. Bhagavatam. Hoje a gente está falando mais sobre o que é o Bhagavatam, né? Krishna in a book form. Que é Krishna em sua forma como um livro. Not different from each other. They are not different from each other. Não são diferentes um do outro. So that is Bhagavatam. Isso é o Bhagavatam. So Bhagavad Maharaj said, he's quoting 𝐾𝐻𝐴 Madhya Lila, chapter 24. Text Então, Gorgovin... 318. Do you want me to present the verse here, Gurudev? If you want, it's okay. But I don't say you should go there if you want. It's a reference. You can take it. It's a reference. Would you like to read the verse? I have my own. I have my own here. I have my own. I'm speaking for my own. I just don't know if you have in Portuguese here on Veda base. So just translate what I will speak. You translate. Bhagavad Maharaj is speaking. Srimad Bhagavatam is as good as Krishna. Então, Gorgovina Maharaj está falando, Srimad Bhagavatam é tão bom quanto Krishna. They are identical. Eles são idênticos. It is an incarnation of his Vani. Vani. É a encarnação de sua Vani. Confirmed in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 24, text 318. Isso é confirmado no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, verso 318. Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarva Shraya Pratis Loke Prati Akshare Nana Arata Pai.
As Krishna is the Supreme Lord, Vibhu, Srimad Bhagavatam is also Vibhu. Sorry, what's the word? Krishna is? Vibhu, V-I-B-H-U, Vibhu. Ah, então, assim como Krishna é Vibhu, também o Srimad Bhagavatam é Vibhu. Just as we take shelter of Krishna, we should take shelter of Srimad Bhagavatam. Da mesma forma como a gente se abriga no Senhor Krishna, a gente deve se abrigar no Srimad Bhagavatam. Krishna is unlimited, and so is Srimad Bhagavatam, unlimited. Krishna é ilimitado, tal como o Srimad Bhagavatam, que também é ilimitado. Prati sloke prati akshare nana artakaya. In every verse, in every word, and in every letter. Então, isso acontece em cada verso, em cada letra e em cada palavra. There are many meanings. Existem muitos significados. If you want to explain one verse of Srimad Bhagavatam clearly, it will take days and days together. Então, se você quiser explicar um só verso do Srimad Bhagavatam, você pode levar dias e dias e dias. It cannot be discussed thoroughly in 1 or 2 hours. Não pode ser apropriadamente discutido em 1 ou 2 horas. What to speak of half an hour? It will go for days. E o que dizer de meia hora? Não, durará dias. One word. Uma palavra. One word. One verse. Even one letter. It can be discussed for days. Uma palavra, um verso ou uma palavra pode se discutir durante dias. Bhagavata tulasi gangaya bhakta dane chaturudha vigraha Krishna icharisane. In the material world, there are 4 manifestations of Krishna. No mundo material, existem 4 manifestações de Krishna. Bhagavata, Tulasi, Ganga, and the devotee. Bhagavat, Tulasi, Ganga e os devotos. A pure devotee is Bhakta Bhagavata, the embodiment of Bhagavata. E o devoto puro é o Bhakta Bhagavata, ele é a corporificação de Bhagavatam. So this is Bhagavatam. This is just a little explanation to understand what is Bhagavatam. Então aqui é uma pequena explanação para entender o que é o Srimad Bhagavatam. And then Bhagavatam is the sweetest, most ripened fruit of the Vedic tree. Então, o chamado Bhagavatam, ele é a fruta mais madura e doce da árvore de Bhakti. It has come from the lips of 𝐶ukadeva Goswami. Que veio dos lábios de 𝐶ukadeva Goswami. Shuka means parrot. Shuka significa papagaio. When a fruit is tasted by parrot, it becomes sweeter. A fruta, quando é assim bicada pelo papagaio, ela se torna mais doce. Bhagavatam was given to 𝐶ukadeva Goswami in 4 verses. Only 4 verses were given to 𝐶ukadeva Goswami by 𝑽𝑒sadeva, his father. O Bhagavatam foi dado em só 4 versos para 𝐶ukadeva Goswami pelo seu pai. And 𝑽𝑒sadeva told him to expand the Bhagavatam. Seu pai, 𝑽esadeva, né? E 𝑽esadeva então disse para ele expandir o Bhagavatam. So now we have 18,000 verses of Bhagavatam. Então agora nós temos 18.000 versos do Bhagavatam. This is 𝐶ukadeva Goswami Bhagavatam. Esse é o Bhagavatam de 𝐶ukadeva Goswami. It is described as the sweetest nectar
Amrita. É descrito como o néctar mais doce, Amrita. Means what? It means that the Bhagavatam we are reading now, has more potency than what was given to 𝐂𝐤𝐬𝐲 Swami. Significa que o Bhagavata que a gente tem hoje em dia, ele é mais potente que o Bhagavatam que foi dado para 𝐂𝐤𝐬𝐲 Goswami. So if we hear Bhagavatam, we will have Krishna directly before our eyes. Significa que se nós ouvirmos o Srimad Bhagavatam, nós teremos Krishna diretamente na frente dos nossos olhos. But we must have the qualification to hear the Bhagavatam. Mas para isso a gente precisa ter a qualificação para ouvir o Srimad Bhagavatam. We can learn from Parikshit Maharaj. How did he hear Bhagavatam? A gente pode aprender com Parikshit Maharaj como ele ouviu o Bhagavatam. Parikshit Maharaj had Bhagavatam for only 7 days. Parikshit Maharaj ouviu o Bhagavatam por 7 dias. That means he did not sleep for 7 days, he did not drink for 7 days, he didn't eat for 7 days. He was simply drinking Bhagavatam. Significa então que ele não dormiu, ele não comeu, ele não bebeu durante 7 dias. Ele estava se alimentando do Bhagavatam. And then he said, although I was not eating and I was not drinking, but I was not feeling fatigued. E ele falou assim, apesar de eu estar comendo, dormindo, nem bebendo, eu não estava sentindo fadiga. So that means what? It means that externally Parikshit Maharaj was not eating, but internally he was eating zoptiously. Então isso significa que externamente Parikshit Maharaj não estava comendo, mas internamente ele estava se banqueteando de forma suntuosa, assim. He was drinking Srimad Bhagavatam through his ears. Ele estava bebendo o Srimad Bhagavatam pelos seus ouvidos. Because he was drinking Bhagavatam, he was being nourished. Therefore, he didn't feel weak, which is usually felt when one is fasting. He was not feeling weak and sleepy and tired. And when is he going to finish so I can go and eat? But he said, I didn't feel like that because he was drinking the nectar. Então, Parikshit Maharaj, ele não estava sentindo nenhum dos sintomas usuais de jejum, né? Como a gente sente que a gente fica fraco, a gente sente sonolento, a gente sente que, né? A gente fica pensando, quando é que vai acabar esse jejum para que eu possa comer? Não, ele estava sentindo puro néctar. And Papa said, if you simply sit down and hear, you will get Krishna. E Prabhupada fala isso, né? Se você simplesmente se sentar e ouvir, você vai obter Krishna. So we have to hear Bhagavatam attentively. Então a gente deve ouvir o Bhagavatam atentamente. Then we will be drinking the Bhagavatam as Parikshit Maharaj did, and also we'll be having his experience. Porque dessa forma a gente vai conseguir beber o Srimad Bhagavatam como Parikshit Maharaj bebeu e vamos ter a mesma experiência. So it is said here, Bhagavatam is meant for the ultimate good of all people. Ultimate good of all people. This is Bhagavatam. It's the ultimate good for all people, all living entities. Então é dito aqui que o chamado Bhagavatam, ele é feito para o bem último de todas as entidades vivas, de todo mundo. Not everything. You will never find anything in this world which is good for everyone. Porque a gente nunca acha nada nesse mundo que seja bom para todos. You may like something, I don't like it. I like something very much, you don't like it. But Bhagavatam is good for everyone. Né? Uma pessoa pode gostar muito de uma coisa, outra pessoa não gosta tanto e vice-versa, mas o Srimad Bhagavatam, ele é feito para todo mundo. Why? Because everyone needs Krishna. There's no one who does not need Krishna. Everyone needs Krishna.
Por quê? Porque todo mundo precisa de Krishna. Não existe alguém que não precise de Krishna. Therefore, everyone needs Bhagavatam because it is Krishna. Então, todos precisam do Bhagavatam porque ele é Krishna. And Krishna is what everyone needs. Everyone. E Krishna Krishna é o que todos precisam. Because we are Krishna's parts and parcels. So we need Krishna. Only. Porque nós somos parte e parcela de Krishna. E, portanto, a gente precisa somente de Krishna. Why is it for everyone? Because it is the only thing which is successful, which is a success. Everything Krishna is success. Porque o Bhagavatam, ele é sucesso, ele é perfeito. Tudo que Krishna faz é um sucesso. E o Bhagavatam é Krishna. We may be materially successful. We may say, oh, this material is successful. That is not success. A gente pode se considerar bem-sucedido materialmente ou ver alguém que é bem-sucedido materialmente, mas sucesso material não é sucesso. Success is that one has Krishna. That is success. Sucesso é quando a gente tem Krishna, isso é o sucesso. And it is all blissful. It is all blissful. Krishna is all blissful. Those who have Krishna, they are always blissful. E ter Krishna é bem-aventurança. Quem tem Krishna é bem-aventurado. And will be perfect. One who has Krishna is now perfect. And perfect soul will go to the perfect abode, which is meant for those who are perfect and complete like Krishna. Então, uma pessoa assim, ela se torna perfeita. E quem é perfeito pode ter o destino, assim, espiritual perfeito, né? Junto com outras pessoas que também são perfeitas, adorando Krishna. So Bhagavatam should be carefully studied under bona fide representative of Krishna. Então, o chamado Bhagavatam deve ser cuidadosamente estudado sob a direção de um representante fidedigno de Krishna. We are studying Bhagavatam, we are studying scriptures philosophically without our emotional feelings with Krishna. A gente está estudando o chamado Bhagavatam ou as escrituras de forma filosófica, sem levar em consideração os nossos sentimentos amorosos por Krishna. If you study Bhagavatam philosophically and memorize all the verses, you will not be considered a successful person. Se você estudar o Srimad Bhagavatam filosoficamente, decorar todos os versos, ainda assim você não vai ser considerado uma pessoa bem-sucedida. Emotions is required. So we should be dealing with emotions. As emoções são necessárias, a gente precisa lidar com as emoções. Better than philosophy. As emoções são melhores do que a filosofia. Emotion means what? There is a feeling, there is a dealing between the two. There's dealings. There's feelings. Emoções significam o quê? Que existem sentimentos, existem assim trocas de sentimentos entre duas partes. Yesterday I was mentioning the devotees on 𝐁𝐡𝐚𝐤𝐭𝐢 about how Hanumanji worshipped the deities of Ramchandra. Who worships? Hanumanji. Hanuman. Yes. Ontem eu estava mencionando no 𝐁𝐡𝐚𝐤𝐭𝢢 como Hanuman, ele adora o Senhor Ramachandra. Hanuman worshipped the deity of Ramachandra exactly the way he worshipped him physically. O Senhor Hanuman, ele adora a deidade do Senhor Ramachandra da mesma forma que ele adora fisicamente. There's no difference. Não existe diferença. Therefore, Hanuman does not feel separation from Ramachandra. Others are feeling, but Hanuman doesn't feel. Portanto, Hanuman ele não sente sentimento de separação do Senhor Ramachandra. Similarly, if we hear Bhagavatam as Bhagavatam should be heard, we will never feel separation from Krishna because Bhagavatam and Krishna are identical. Então, se a gente ouvir o Bhagavatam assim como sendo Krishna, a gente não vai sentir separação de Krishna porque eles são idênticos. So we were just trying to
we're trying to build our consciousness to understand what the Bhagavatam stands for. What Bhagavatam stands for? How to get this Bhagavatam, and how we will feel if we have received the Bhagavatam. And Bhagavatam should be received from who? What is our approach to Bhagavatam? It's what we are discussing. Então, o que a gente está discutindo aqui é justamente como que a gente pode construir a nossa consciência de forma a entender, assim, a importância do chamado Bhagavatam, o que é o chamado Bhagavatam, de quem que a gente deve ouvir o chamado Bhagavatam. It's not just a literature to while away our time. Não é uma literatura simplesmente para a gente, assim, matar tempo, né? It's a very, very, very serious venture. É uma literatura muito, muito, muito séria. And it requires our full attention. Requer a nossa atenção plena. So we can have that emotional feelings with Krishna, and we will never again feel this material, the pangs of this material world. We'll never feel what? The pangs, the difficulties of material existence, material world. Então, se conectando dessa forma emocionalmente com o Srimad Bhagavatam, a gente vai sentir a presença de Krishna e não vai mais se perturbar com as dificuldades e as dores desse mundo. Right? Hare Krishna. Certo? Hare Krishna. The comment or question? Algum comentário ou pergunta? There's a question from YouTube. Danilo Galvão. He's asking, I have a question. If a person starts to read Srimad Bhagavatam before Bhagavad Gita, what's the effect? What's the effect that this can have? Or, for example, if the person is not a Krishna's devotee yet, is it bad? Is there some consequences for that? Então, a pergunta foi se a pessoa começa a ler o Srimad Bhagavatam antes de começar a ler o Bhagavad Gita, isso tem algum efeito? Isso pode ser ruim ou alguma coisa assim? Por exemplo, se a pessoa não for um devoto de Krishna, isso tem alguma consequência? There is no consequence. Não tem nenhuma consequência. It is just like you are going to start learning alphabet from Z instead of A. É como tu começar a aprender o alfabeto a partir da letra Z em vez do A. You start learning alphabet from Z instead of A. You'll be confused. Se você começar a aprender o alfabeto ao contrário, né, a partir do Z, você vai ficar meio confuso. But if you start learning from A and you get to Z, you'll be considered learned person. Mas se você aprende o alfabeto assim da forma normal, vamos dizer assim, passo a passo, A, B, C, então você é considerado uma pessoa assim aprendida, né? So Bhagavad Gita is a preliminary study, and after that, then you can go to the postgraduate, which is Bhagavatam. Então, por isso que o Prabhupada fala que o Bhagavad Gita é o estudo preliminar, e depois disso, então, você vai para a pós-graduação dessa literatura, que é o Srimad Bhagavatam. If you have a very strong, long-lasting building, the foundation should be strong. Para a gente ter um prédio que vai durar por muitos e muitos anos, a gente precisa ter uma fundação muito bem estruturada, ele precisa estar muito bem assentado, né? So if you study Bhagavad Gita, very careful, you will understand the
the importance of Bhagavatam. And when we start to study Bhagavatam systematically, we will understand everything nicely. Então, se a gente estudar o Bhagavad Gita, a gente vai entender a importância do Srimad Bhagavatam. Então, depois de estudar o Bhagavad Gita, sabendo a importância do Srimad Bhagavatam, a gente vai poder aproveitar muito melhor. So it's better to study from Bhagavad Gita. Then you can go to Bhagavad Então, é melhor que a gente comece pelo Bhagavad Gita, depois a gente pode ir para o Srimad Bhagavatam. Then you can go to Chaitanya Charitamrita. Então, depois podemos ir para o Chaitanya Charitamrita. Then you read Bhagavatam. E depois ler o Bhagavatam. Then you understand Chaitanya Charitamrita. Daí, depois de ler o Chaitanya Charitamrita, depois de ler o Bhagavatam de novo, daí a gente entende o Chaitanya Charitamrita. Because then you will see Bhagavatam in Chaitanya Charitamrita. Porque daí a gente vai ver o Bhagavatam dentro do Chaitanya Charitamrita. That is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's recommendation. Essa é a recomendação de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. All right? Srinath. Certo? Hare Krishna. Hare Krishna. Por gentileza, eu gostaria de saber se quando o senhor Brahma recebeu os Vedas, ele recebeu o Srimad Bhagavatam também. Desculpa, qual é a pergunta? Eu gostaria de saber se quando o senhor Brahma recebeu os Vedas, ele também recebeu o Srimad Bhagavatam. Tá. His question is if when Lord Brahma received the Vedas, if he received the Srimad Bhagavatam as well. Yes. Yes. Sim. Bhagavatam was first given to Brahma. Sim, o Srimad Bhagavatam foi primeiramente dado a Brahma. Then Brahma gave it to Narada. Então Brahma deu para Narada. Narada gave it to Vyasadeva. Narada deu por Vyasadeva. Vyasadeva gave it to Sukadeva Goswami. E Vyasadeva deu para Shukadeva Goswami. So the Bhagavatam we have now is different from the Brahma's Bhagavatam. Então o Bhagavatam que temos hoje é diferente do Bhagavatam do Senhor Brahma. So if you give me Brahma's Bhagavatam, I will not read it. Now, I will read Sukadeva Goswami Bhagavatam. Então, se você me desse hoje em dia o Bhagavatam do Senhor Brahma, eu não leria. Eu leria o de Shukadeva Goswami. Because this one is very, very tasty. Very Porque tasty. esse que temos aqui, ele é muito, muito saboroso. Very, very tasty. Muito, muito saboroso. Extremely tasty. Extremamente saboroso. Bhagavatam. Yeah. All right. Certo? Okay. Obrigado. There was a question from Dhananjaya Prabhu, but I think you kind of responded because he said, what about Chaitanya Charitamrita? Is it even higher than Srimad Bhagavatam? Yes. Então, Prabhu Dhananjaya tinha perguntado se então o Chaitanya Charitamrita ainda é mais elevado que o Srimad Bhagavatam. After Bhagavatam, you read Chaitanya Charitamrita. Você lê o Chaitanya Charitamrita depois de ler o Bhagavatam. When you study it systematically under a devotee, then it becomes Sarvabhauma. Então, quando você estuda ele a partir sobre a luz, assim, sistematicamente sobre a luz de um devoto, né? Sarvabhauma. Bhagavatam should be studied under a devotee, not self-reading. Self-reading will not get anything. O Bhagavatam deve ser estudado junto com devotos, não assim ler de forma assim isolada, né? Isso não vai levar a nada. It's good, so you have some idea.
But if you really want to dive deep into Bhagavatam, then you have to go to devotee and learn it. É bom a gente ler por nós mesmos, claro, a gente vai ter uma ideia, mas para a gente mergulhar a fundo no Srimad Bhagavatam, a gente precisa de um devoto. Then you go to Chaitanya Charitamrita. Então depois a gente começa o Chaitanya Charitamrita. Then Chaitanya Bhagavatam. Depois Chaitanya Bhagavata. Bhagavad Gita philosophy, Bhagavatam philosophy, Chaitanya Charitamrita less philosophy, more nectar. Chaitanya Bhagavat no philosophy, only nectar. Então Bhagavad Gita, assim, muita filosofia, Srimad Bhagavatam, muita filosofia também, Chaitanya Charitamrita já menos filosofia, né, mais assim, néctar, e Chaitanya Bhagavata sem filosofia, só néctar. So we have more feast. We have a lot of feast. Então o banquete se torna maior. Okay, I was looking at this place. Sutta Goswami. Sutta Goswami speaking. The sages and Amisharaya are speaking. Então tem um verso aqui que os sábios de Naimisharanya estão falando. He said, Muhura hora sika bubi bhavukaha. It means drink until you faint. Then take a Drink? break. Yes, drink until you faint. Become unconscious. Drink Bhagavatam until you faint. Então eles estavam dizendo assim, beba o Bhagavatam até você ficar assim tonto e cair. Then you wake up and drink again until you faint. Daí você assim desmaia, aí depois você acorda, bebe de novo o chamado Bhagavatam até cair. That is the meaning. Muhura hora sika bubi bhavukaha. Drink to the extent that you faint. You get up, you drink until you faint. Get up, you drink until you faint. That is Bhagavatam. Então você bebe até desmaiar, desmaia, acorda, bebe até desmaiar e de novo, e de novo, e de novo. Assim é o Srimad Bhagavatam. And they say that this Bhagavatam is for those who are immature, and it's also for those who are mature. Both drinkers are invited to drink. Então eles dizem também que esse Bhagavatam ele é feito tanto para aqueles que são imaturos quanto para aqueles que são maduros. Ambos podem beber do Srimad Bhagavatam. When you drink and faint, when you wake up, the experience you have, the experience we had before will make us to go and drink again, and you faint. You have to go and drink again, you faint. Então a gente bebe e desmaia e depois quando a gente acorda, a experiência que a gente teve antes da gente desmaiar faz com que a gente queira beber de novo. Então fica consequentemente assim. So when we go for Bhagavatam hearing, we should go with our ears and the mind. Então quando a gente vai ouvir o Bhagavatam, a gente deve ir com os nossos ouvidos e a nossa mente. All right? Certo? Is there time? We have two more questions. Is there time? Okay, what is the question? We have 4 minutes left. One is from Guna/Narahari Prabhu. It said that Shukadeva Goswami was a perfect monist. What is the meaning of that? What is the difference between such type of monists like Shukadeva and the modern Mayavadi followers of Sankaracharya? Então, é dito que Shukadeva Goswami era um perfeito monista. Então, qual é a diferença disso, né, para os Mayavadis modernos, seguidores do Sankaracharya? Shukadeva Goswami is a monist because in his previous life he was a parrot. He came from parrot and animal life, to human life.
Então, Shukadeva Goswami era considerado monista porque na sua vida anterior ele havia sido um papagaio vindo do reino animal. Therefore, that monism, the spirit of impersonalism was there. Sorry? That impersonalism was there. The feeling of impersonalism was there. Então esse sentimento de impersonalismo estava lá presente. But his father destroyed that. Mas o seu pai destruiu isso. By hearing Bhagavatam. Ouvindo o Bhagavatam. The present monists, they are not fortunate ones. Os presentes monistas não são verdadeiros. Their own is coming from ignorance, that they don't have a teacher, they are on their own. They think that they can capture Krishna by studying the Vedas. O entendimento deles vem de uma ignorância, porque eles não entendem, eles não acham que eles precisam de alguém para dar Krishna para eles. Eles acham que eles podem aprender sobre Krishna estudando os Vedas. One cannot study book and become pure devotee. A pessoa não tem como estudar um livro e se tornar um devoto puro. Even if you read Bhagavatam, you cannot become a pure devotee. You are reading Bhagavatam. Mesmo se tu ler o Bhagavatam, tu não vai se tornar um devoto puro só por ler o Bhagavatam. This is said by Lord Brahma himself. Brahma, Brahma is the forefather. He's the grandfather of all living entities. He's the one who said this. One cannot study book and become a devotee, or become a knower of Krishna, or become a Krishna's servant. Mesmo o Sr. Brahma disse isso, que a pessoa não tem como ler e se tornar um servo puro de Krishna. E ele é o pai de todas as entidades vivas. Because he himself is a self-born and a self-knowledgeable person. E mesmo ele que é auto-nascido e assim ele mesmo aprende. But he didn't understand Krishna. Mas ele não entendeu Krishna dessa forma. So one cannot read book and become Krishna conscious. A pessoa não tem como ler esses livros e se tornar consciente de Krishna. One can become Krishna conscious without reading the book if one is under the shelter of a bona fide devotee. Mas, por outro lado, a pessoa pode se tornar consciente de Krishna sem ler os livros, se a pessoa está abrigada num mestre espiritual fidedigno. Because our ignorance will be destroyed through their powerful speech. Porque a nossa ignorância vai ser destruída através da sua fala poderosa. But when one is thinking that book knowledge can give one ultimate liberation, and one is thinking that liberation is to make Krishna zero, that offense would deprive us of knowing Krishna. Então, se a pessoa crê que lendo os livros ela vai entender Krishna, ou então que ela vai entender que Krishna, na verdade, é vazio ou nulo, essa própria ofensa em relação à literatura faz com que ela não vá conseguir entender Krishna. So, Shukadeva Goswami was not having that offense like our modern monist. Então, Shukadeva Goswami não tinha essa mentalidade assim ofensiva como os nossos monistas modernos. When he had Bhagavatam from his father, he became a personalist. Quando ele ouviu o Srimad Bhagavatam do seu pai, ele se tornou um personalista. Right? Certo? Okay. We have the last one of that two. From Venkatesh. Hare Krishna Maharaj, thank you for your association. How to increase attention while reading and hearing Srimad Bhagavatam? Então a pergunta foi como manter a atenção quando a gente lê ou ouve o Srimad Bhagavatam. You read with devotees. A gente deve ler com os devotos.
If you read with devotees, it will stimulate our interest. So here, Então, quando a gente lê com os devotos, a gente aumenta o nosso interesse. last question. Okay, last question. We have one from Brahmani. What is the sign that we should identify to know if we have studied and understood enough of the Bhagavad Gita, and therefore we can proceed to study and understand in the Srimad Bhagavatam? Is it clear? When you understand who you are, when you understand who Krishna is, when you understand what is the material world, then you know you have some knowledge to go for Bhagavatam study. Então, quando a gente entende quem a gente é, quem é Krishna, a gente entende essa situação, então a gente considerado que a gente tem conhecimento suficiente para ir para o Srimad Bhagavatam. If we have desire to eat, if you have desire to eat because we're hungry, we will give full attention to the prasadam we are going to take. Então, se a gente está com fome, a gente quer comer uma praçada, a gente vai dar total atenção àquela praçada que a gente está comendo. When you're not hungry enough, you'll not be so serious about it. Mas se tu não está com muita fome, a tua alimentação, assim, tu não come de forma tão séria. So if we want to hear Bhagavatam, we should be eager. We should have eagerness to hear. Então, se a gente quer ouvir o Srimad Bhagavatam, a gente deve ter, assim, uma vontade de ouvi-lo. Eagerness to hear will come from serving a devotee. Esse desejo, essa vontade de ouvir vai acontecer conforme a gente serve a um devoto. Yeah. That is it in Bhagavatam 1, 2, 16, 17. Eu acho que isso está nos textos do primeiro canto do Bhagavatam, capítulo 2, versos 16 e 17. Eagerness to hear comes from serving devotees. Esse desejo, ficar desejoso disso, vem com o serviço aos devotos. All right? Certo? Mulika's question? No, it's just that Sanat Kumara was wondering the difference between a monist and monotheist, because there was some translation issue, I guess, but it's different. All right, thank you very much. Hare Krishna. Obrigado a todos, Hare Krishna. Next Sunday is Ram Navami. Próximo domingo é Ram Navami. Realmente é outra coisa comum. Pray all of you with the blessing of Lord Ramachandra. Eu oro que todos vocês obtenham as bênçãos do Senhor Ramachandra. Hare Krishna. Hare Krishna. See Sua you. Santidade Bhakti Dhira Damodara Swami Maharaj ki. Ai. Prabhupada ki jai. Jai. Jai.